Muito boa noite a todos e muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos por estas páginas às terças e quintas-feiras às 20 horas e 30 minutos. E tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é conhecer a nós mesmos. E para conhecer a nós mesmos, nós precisamos fazer um trabalho pessoal, um trabalho íntimo, nos autodescobrir, para saber as nossas debilidades e corrigir. Para corrigir as nossas debilidades, todos os nossos problemas, nós precisamos eliminar os defeitos psicológicos. E quando dizemos eliminar, é eliminar, não apenas forjar uma disciplina para não errar fisicamente. É eliminar o defeito para que as nossas ações partam da nossa consciência. Na ausência do defeito, a mudança interior acontece. Nós passamos a agir de forma diferente, porque o nosso impulso para agir não vem mais do ego, e sim da essência. E por na situação que nós estamos, todas as nossas ações têm origem no ego, nos defeitos psicológicos, naqueles 97% que nós temos aprisionados no ego. A nossa essência está aprisionada. 97% da nossa essência está aprisionada no ego. E para liberar essa essência, nós precisamos então eliminar o ego. E então, o que vamos aprender, que estamos aprendendo neste curso, é as técnicas para eliminar o ego. Uma das coisas que nós precisamos fazer é eliminar o ego. Outra é deixar de fornicar e transmutar a energia sexual com um companheiro ou companheira do sexo oposto, naturalmente. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é entregar estes ensinamentos às outras pessoas, para que elas também possam chegar ao objetivo da sua existência. Então, é compartilhar esses ensinamentos de forma gratuita, de forma totalmente desinteressada. Este curso é passado de forma cíclica. Nós temos um temário que nos foi legado por verdadeiros mestres autorrealizados, que nos legaram este conteúdo, porque sabem que este conteúdo é o que precisamos, é o que a humanidade precisa praticar para chegar à autorrealização íntima do ser, para chegar ao objetivo
da existência. O nosso objetivo de existir neste planeta é chegar à autorrealização íntima do ser, nos reconectar com o nosso ser interior. E para fazer isso, precisamos trabalhar com nessas três frentes, que é o nascimento espiritual, sexual, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, e a terceira frente que temos que trabalhar é entregar estes ensinamentos aos demais da humanidade. Trabalhar de graça, trabalhar gratuitamente, entregar esses ensinamentos gratuitamente. Nós não recebemos nada por fazer esse trabalho. Os nossos canais nas redes sociais também não são monetizados. Nós não recebemos um centavo. Se porventura alguém estiver assistindo um vídeo nosso e for interrompido em apresentar um comercial, uma propaganda, não é por nossa conta. Nós não recebemos nada. Então, o temário está composto por 75 temas, que, como já disse, esse temário é o conteúdo necessário para que qualquer pessoa que estude e pratique possa chegar ao objetivo da sua existência, a autorrealização íntima do ser. Não há outra coisa que temos que fazer. É isso. E nós não queremos impor isso a ninguém. Não queremos fazer acreditar. Nós sugerimos que a pessoa pratique e tire as suas conclusões. Reflita, pratique e tire as suas conclusões. Que faça uma oração ao deitar à noite ou de dia para descansar, dormir, como dizemos nós. Faça uma oração e pergunte algo sobre esses ensinamentos. Que numa experiência, possivelmente em uma experiência astral, não necessariamente consciente, essa pessoa que sinceramente ore, peça, vai receber a resposta. Isso pode não vir no primeiro dia, na primeira noite, na primeira oração. Precisamos ser perseverantes. E cedo ou tarde vamos obter a resposta. Então, o tema que nós estamos dando início hoje é o tema número 29. O temário é composto por 75 temas. São 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje vamos passar o tema número 29 do temário de 50 conferências, é claro, que é a lei do pêndulo. A lei do pêndulo. Então, se nós observamos um relógio pêndulo, esse relógio funciona com o movimento do pêndulo. E isso nós devemos refletir sobre o pêndulo do relógio. Então, tudo funciona de acordo com a lei do pêndulo. A economia,
países, ora está um país em alta, está no comando, está na frente, está se sobressaindo, ora esse país já não mais está no comando. Isso, de tempos em tempos, isso muda no planeta, em todos os aspectos, na economia, na produção, em tudo que nós formos imaginar, está presente a lei do pêndulo. Essa lei, ora está beneficiando, está em um lado, ora está em outro. Então, na antiguidade, quando não se conhecia, quando não se dava importância, porque não conhecia, então a lei, essa lei da evolução, essa evolução mecânica, que hoje em dia se crê que tudo está evoluindo de forma mecânica. Que tudo está evoluindo, se crê que tudo está evoluindo. Porém, isso não é real. Então, na antiguidade não se conhecia essa lei da evolução. Então, os sábios, as pessoas, sabiam que se algo estava em alta, isso, a tendência era cair. E se algo estava em baixa, a tendência era subir. Então, assim foi com os impérios, todos os impérios de Roma, esses impérios que estavam sempre, algum estava em alta. Quando esse estava em alta, o outro estava em baixa. E quando caía um império, outro se levantava. Então, isso acontece também no nosso interior. Na nossa intimidade acontece dessa forma. Ora nós estamos alegres, ora estamos tristes. Então, tudo funciona de acordo com essa lei. Dentro de nós também funciona de acordo com a lei do pêndulo. Então, um pêndulo, nós podemos, com um pêndulo nós podemos refletir sobre o pêndulo. De um lado do pêndulo, podemos colocar as coisas positivas, do outro lado as coisas negativas. Então, de um lado do pêndulo estão as religiões, o espiritualismo, a religiosidade. Do outro lado do pêndulo está o ateísmo, o materialismo, o ceticismo. Então, são os extremos. Em um extremo está as religiões, o fanatismo religioso está em um extremo. No outro extremo estão as pessoas que não creem em nada, não são ateus, não creem que exista um ser superior, que exista Deus, são ateus. Então, nem os ateus, nem os fanáticos religiosos estão corretos, porque a verdade não está nos extremos, a verdade está no centro, no equilíbrio. Então, muitas pessoas, fanáticos religiosos, por uma decepção, por algo que aconteça na sua comunidade, com o seu mestre religioso, com o seu
guia religioso, pastor, sacerdote, enfim, por um erro dele, talvez, um erro dele, ou por falta de que essa pessoa comprove que realmente existe isso de Deus, isso que é oculto, isso que nós não vemos, a pessoa não comprovou nada, ela se torna um ateu. Ela passa pelo equilíbrio e se torna um ateu, completamente oposto à religiosidade, ao espiritualismo, à espiritualidade. Então, essa pessoa passa a ser um cético, um materialista, porque não obteve nenhuma comprovação. Ou, por qualquer coisa, essa pessoa se decepciona. Então, o mesmo pode acontecer com um ateu, com um materialista, que não crê, não crê em nada, não crê em Deus, é ateu. Esse ateu também, por um acontecimento assim que lhe choque, que lhe impacte com algum acontecimento, uma proximidade talvez da morte, esse ateu leva esse choque e passa a ser um religioso fanático. Saiu de um extremo do ateísmo, do materialismo, e foi ao outro extremo, ao fanatismo religioso. Também passou pelo centro, pelo equilíbrio. Então, o movimento do pêndulo é rápido. Ele passa por esse centro, por esse ponto de equilíbrio, rapidamente. E não para aqui. Então, o ateu passa do ateísmo ao espiritualismo, sem refletir, sem compreender. E assim como um religioso decepcionado passa ao ateísmo. Então, refletindo sobre o pêndulo, estão os conceitos. Dos dois extremos estão os conceitos. Então, os conceitos são conceitos, não são a realidade. São uma forma de ver que alguém vê qualquer assunto dessa forma e cria um conceito. Então, e a um conceito pode se opor outro conceito completamente oposto, que também não é a realidade, é um conceito. Então, conceito e realidade são completamente diferentes. Nenhum conceito, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, nenhum nem o outro é a realidade. São apenas conceitos. São compreensões e conceitos convencionais. São acordos de convenções, por exemplo. Se faz uma convenção, se acorda que tal assunto vamos estipular que é assim, essa é a verdade. Ou no outro extremo. Porém, a verdade não está nem de um lado e nem de outro do pêndulo. Esses conceitos são apenas conceitos, são diferentes da realidade. Então, a realidade está no centro, está no equilíbrio. E no nosso interior, na nossa psique, também isso oscila. Também isso vai de um extremo ao outro, ao extremo oposto. Então, ora nós estamos
alegres, daqui a pouco já estamos tristes. Ora estamos animados, já dentro de algum tempo estamos desanimados. Então isso é a causa dos defeitos psicológicos, dos nossos defeitos psicológicos que nós temos dentro de nós, na nossa psique. Então, a nossa psique é volúvel. Então, sobre algum assunto, nós temos um parecer, temos um conceito. Mas isso não é a verdade. Isso é o nosso conceito. É o que nós acreditamos por algo, por algum argumento que nos puseram, nos deram. Nós temos uma posição, temos o nosso parecer, mas esse parecer pode ser contraposto, pode ser contestado. Então, todos os conceitos de extrema direita e de extrema esquerda são contestáveis. Todos os conceitos. Se alguém tem um conceito de extrema esquerda, esse conceito vai ter o seu oposto, completamente o oposto, com o mesmo peso, vai estar no outro lado. E isso não significa que nenhum e nem outro, não significa que esses conceitos sejam a verdade. Então, a verdade está no centro. Então, o nosso interior oscila. Nosso interior também oscila de acordo com a nossa situação psicológica. Então, nós precisamos encontrar a verdade. Porém, se buscamos nos extremos, não vamos encontrar a verdade. A verdade está no centro. A verdade está no centro. Então, para chegar à verdade, precisamos refletir sobre os nossos atos, os nossos sentimentos, a nossa tristeza e a nossa alegria. Precisamos refletir para compreender a razão da nossa tristeza e a razão da nossa alegria. Então vamos ver que isso é volúvel, que isso é passageiro, que tudo passa. Passam as coisas ruins e passam as coisas boas. Tudo vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Então, assim, podemos ver essa nossa linha, o nosso equilíbrio. Muitas vezes nós estamos positivos, estamos animados demais, estamos frenéticos. E acontece alguma coisa, nós ficamos deprimidos, caímos no outro lado, no negativismo. E passamos, então, pelo ponto crítico, que aqui nós chamamos o ponto crítico. Então, a reflexão vai nos levar a compreender, a descobrir onde está esse ponto crítico. Então, esse ponto está dentro de nós, está no nosso interior. Nós vamos encontrar, devemos
precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio dentro de nós. Não estar frenéticos, não estar alegres, felizes, muito animados. Se nós estamos muito animados, nós precisamos refletir que essa animação, esse frenesi vai passar, e talvez nós vamos ir ao outro extremo, à depressão, ao negativismo. Então, por exemplo, uma pessoa, um conhecido, nos contou que uma vez jogava na loteria esportiva, e acertou na loteria esportiva. Aí recebeu a notícia que tinha acertado na loteria esportiva e ficou frenético, ficou muito explodindo de alegria, que se jogou na piscina com roupa e tudo. Se jogou na piscina com roupa e tudo, com os documentos, a carteira, tudo no bolso, se jogou na piscina e festejou. Depois saiu da piscina e foi verificar o resultado da loteria. Tinham acertado muitas pessoas, e ele acertou, mas ganhou uma mixaria, como se diz, ganhou um trocadinho, que não cobriu nem a despesa que molhou o dinheiro, molhou os documentos. Então, ele ficou frenético com a notícia, se jogou na piscina. E depois que saiu da piscina, todo molhado, com as carteiras, os documentos, o dinheiro que tinha, todo molhado, ficou depressivo. Isso, uma pessoa, um conhecido, nos comentou isso. Então, é mais ou menos assim. Um sábio não fica triste, não fica abatido, não fica desolado com qualquer coisa que aconteça, com um mal que lhe aconteça. Ele fica triste, mas não abatido, desolado, acabado, como se diz, depressivo. Não, ele fica triste. Também ele não fica frenético se acontece uma coisa boa. Qualquer âmbito da sua vida acontece algo bom, um sábio não fica frenético, explosivo de alegria. Ele fica alegre. Então, é o equilíbrio. Ele vive no equilíbrio. O sábio vive, como se diz, no fio da navalha. Não se influencia, não é influenciado pelas coisas, pelos acontecimentos bons ou maus. Ele absorve e reflete, porque já tem a compreensão, e vive o instante, vive no equilíbrio, vive no centro. Então, o objetivo deste tema, deste ensinamento, é nos levar à reflexão, refletir sobre tudo que nos acontece e chegar à compreensão para, com isso, vamos oscilando menos. Com o tempo, nós
a oscilação do nosso interior vai ser menos. Talvez nós chegue ali, aqui e assim. Então vamos diminuindo essa oscilação, vamos vivendo mais próximos do equilíbrio. Então o que acontece conosco é que o nosso ego, os nossos desejos nos escravizam. Se uma pessoa, por exemplo, nos aplaude, se ela nos elogia, nós ficamos todos felizes, todos alegres, todos orgulhosos. E se uma pessoa nos critica, nos reprova, nós ficamos abatidos, ficamos tristes. Então, as pessoas, os acontecimentos que comandam o nosso estado interior, esse equilíbrio, são os acontecimentos, são as pessoas que nos manipulam através dos defeitos psicológicos. Então, a bajulação, uma pessoa pode, por algum interesse que ela tenha por nós, um negócio, algo, ela vem nos bajula, nos adula. E nós ficamos todos felizes, alegres. E no final essa pessoa está interessada em algum negócio conosco. E talvez uma compra de alguma coisa, algum objeto que nós tenha para vender, essa pessoa está interessada no objeto, então ela bajula. E nós, na ignorância, caímos nessa trampa, por exemplo. E assim, nós somos volúveis, somos comandados pelos acontecimentos, pelas pessoas, pelas circunstâncias. Nós somos vítimas das circunstâncias. Então, se uma pessoa quer ver nós bravos, ela consegue, ela nos comanda desde o nosso interior, ela nos toca no nosso calo, por exemplo. Então, ela toca no nosso calo e nós nos alvorotamos. Então, ela nos comanda. E uma pessoa toca no nosso ponto fraco do orgulho e nos elogia. Então, ela nos comanda, nos leva a uma falsa alegria, ou uma tristeza, uma depressão, e assim por diante. Então, nós, com a reflexão, nós vamos compreender que nós devemos ser o comandante do nosso interior. Nós devemos ser o Senhor, devemos colocar a nossa essência a comandar o nosso interior e não o ego. Então nós temos os defeitos psicológicos, temos 97% da nossa essência está enfrascada nos defeitos psicológicos. Então esses defeitos atuam na nossa na máquina humana de acordo com o próprio defeito psicológico mesmo, de acordo com o desejo do defeito, que aquele desejo é o desejo do defeito, não é o nosso desejo. Então,
nós somos comandados desde o nosso interior, os defeitos reagem e nós agimos. Os defeitos atuam nos nossos centros, atuam no nosso centro intelectual, no centro emocional, atuam no centro motor, que é o centro dos movimentos da palavra, atuam no nosso centro instintivo, atuam no nosso centro sexual. Então, nós nos expressamos através desses centros. E como estamos comandados pelos defeitos psicológicos, por um desejo, por outro, por um interesse, por outro. Então, a máquina humana, nós, agimos de acordo com esses desejos, que são os desejos dos defeitos psicológicos. Não são o nosso desejo, não é o desejo da nossa essência, não é o desejo do nosso ser, do nosso íntimo. É um desejo que parte do defeito psicológico, do ego, de um ou de outro defeito, que nós temos milhares de defeitos. Cada defeito tem o seu interesse, cada defeito tem o seu desejo, tem as suas razões. E isso nós vamos compreender quando começamos a nos auto-observar. Observar como nós oscilamos. O nosso interior oscila. Então, precisamos descobrir qual defeito está no comando da máquina humana. Em cada momento. Porque esses defeitos se revezam. Os defeitos se revezam no comando da máquina humana. O defeito mais forte atua mais. O defeito mais fraco atua menos. Então, quando um está no comando, nós estamos agindo de acordo com os seus interesses. E daqui a pouco, talvez, já não seja mais esse defeito que está atuando, que está comandando a máquina humana, e outro assume o comando. Então, isso oscila dentro de nós. Então, esses ensinamentos têm o objetivo de nos ensinar a fazer um trabalho psicológico sobre nós. Não é estudar em livros, não é aprender de memória. Isso nos leva aos conceitos dos extremos. Então, não é aprender de livros. O que nós podemos aprender são as instruções para atuar, para nos auto-observar e ver o que está correto e o que está errado. E assim eliminar o defeito, eliminar aquele defeito que está nos atrapalhando. E todos os defeitos nos atrapalham. Nenhum defeito quer que nós chegue ao objetivo da existência. Os defeitos querem, cada um, querem alimentar-se. Precisam alimentar-se e manter-se vivo. E nós precisamos ser conscientes, despertar para essa necessidade de nos governar e não deixar ser governado por um ou por outro defeito psicológico. Então, para isso, precisamos aprender a viver de forma consciente, viver no equilíbrio. E isso não é da noite para o dia, não é de um dia para o outro. Isso é um trabalho que se faz, que
que se precisa fazer pela vida toda. Não basta trabalhar um mês e relaxar, que tudo volta a estaca zero novamente. E também piora. Volta ao estado pior em que estávamos. Se nós paramos, volta vem a decadência. Então esse trabalho é um trabalho que se deve fazer permanentemente, estar vigilante, estar atento ao nosso interior. E isto tem o objetivo de chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. A maioria de nós, a maioria da humanidade, acredita que o objetivo da existência é ser um médico, ser um professor, ser uma dona de casa, uma mãe de família, ser um advogado, um juiz ou algo mais. Esse não é o objetivo da existência. As coisas do mundo horizontal, as coisas que acontecem desde o nascimento até a morte, isso de nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, progredir materialmente, isso não é o objetivo da existência. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. Isso de ganhar dinheiro, de viver, isso são os meios e não os fins. São os meios de sobrevivência para viver e então poder fazer este trabalho. Para fazer esse trabalho, nós precisamos existir e precisamos subsistir. Então, este curso nos ensina as técnicas para que cada um possa fazer um trabalho íntimo, psicológico sobre si, que é o conhecimento de si mesmo. Na descrição do vídeo está um link que leva a um grupo que temos no WhatsApp. Temos grupo para o Brasil e temos grupo para a África. E então as pessoas entram nesse grupo e nós destinamos ao grupo correto. Temos o link no grupo, na descrição, e a pessoa entra nesse grupo e nós distribuímos ao grupo correto. E se alguém quer receber esses ensinamentos em outro idioma, que são passados em muitos idiomas, nós temos companheiros em outros países que falam outros idiomas, espanhol, inglês, francês, italiano, até as línguas do Oriente Médio também existem pessoas que fazem esse trabalho nesses idiomas, alemão. Então, as pessoas que quiserem receber esse ensinamento ou conheçam alguém que quer receber o ensinamento em outro idioma, que entre em contato conosco, que nós direcionamos ao instrutor correspondente. E o nosso telefone, nós sempre gostamos de deixar aqui bem explícito, que talvez a pessoa não encontre o link, então ela pode nos contatar pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 55 no Brasil, 55 no Brasil, a região é 62 e o número é 91 92 93
5. Então é 55 o Brasil, mais 55, 62 é a região, e o número WhatsApp é 91929355. Podem parar o vídeo aí e copiar, simples. Muito obrigado e até a próxima.